Olá, tudo bom? Vamos seguir com ótica geométrica, vamos fazer mais algumas questões de refração luminosa. É importante que tu também esteja fazendo esses exercícios em casa, tá joia? É interessante essa interação do meu exercício aqui com o teu exercício em casa. Até porque é um curso de testes, onde você tem que estar exercitando e, na medida do possível, estudando também a teoria, mas os exercícios são extremamente importantes, tá bom? Não deixe de fazê-los, não crie uma acomodação para só resolver esses exercícios quando eu estiver fazendo. Você pode antecipar essa resolução e aqui você confirmar algumas informações, ou quem sabe tirar dúvida, caso você não consiga. Mas é interessante que você sempre tente fazer, tá joia? Então bora lá para mais uma questão. Para mais uma aula, né? Bom, um feixe de luz incide num prisma imerso no ar, conforme indica a figura abaixo. Após sofrer reflexão parcial na face AC, não é reflexão total, então esse ângulo aqui que eu vou riscar aqui, deixa eu colocar. Esse ângulo aqui não é o ângulo limite, esse ângulo, porque ele diz que é uma reflexão parcial, então não é ângulo limite esse ângulo, tá bom? Então, após sofrer uma reflexão parcial na face AC, um feixe de menor intensidade, porque uma parte desse feixe vai sofrer refração, emerge através da face AB. Determine o valor do ângulo θ em graus se o índice de refração do prisma é 1,4 para o comprimento de onda do feixe de luz incidente. Bom, bora lá. Deixa eu apagar isso aqui. A gente tem esse ângulo aqui de 30 graus, então a gente tem aqui um ângulo de 90 graus, certo? A gente tem esse ângulo aqui como sendo 60 graus, esse que eu estou traçando. Se eu completo aqui, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, tranquilo? Eu quero encontrar esse ângulo θ e eu sei o índice de refração desse prisma. Se eu conseguir saber qual é esse ângulo daqui, eu mato essa minha questão. E dá para a gente saber que ângulo é esse daí, César? Bom, acredito eu que a gente vai conseguir pela geometria aqui. Aqui a gente tem 60 graus. Por ser reflexão, esse ângulo aqui também é 60 graus. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então eu tenho já 120 graus. Como eu tenho já 120 graus de 180, esse ângulo aqui é 30. Esse ângulo 30, esse triângulo que eu vou traçar agora, tem que dar 180. Como o ângulo é 30, eu acabei de encontrar que esse ângulo aqui da gente, então, vale 60 graus. Tranquilo? Beleza, né? Então, eu vou ficar com N do prisma, seno de 60. Beleza? N do ar, seno de θ. Ficou claro aí como nós chegamos? 30 graus daqui. Imaginamos, óbvio que esse ângulo aqui ele é 90, então esse é 60. Por ter sido reflexão, aqui foi 60 também. Então eu tinha já 120. Como isso que eu estou traçando aqui agora, riscando, escurecendo, tinha que dar 180 e eu tinha 120, então o ângulo menor era 30, era 60 graus. Oh, por 60 graus. Então aqui é 30, desculpa. Perdão. Foi até bom. Foi ótimo essa revisão. Foi ótimo, porque a gente conseguiu ver aqui, ó. Então esse ângulo aqui é 30 graus. Que faltava 60. Então o outro ângulo que era 30 graus. Nós imaginamos uma coisa e escrevemos outra. Então o ângulo aqui é 30 graus, sendo de 30. Tranquilo? Porque como tem que dar 180, esse ângulo daqui que eu estou pintando agora, ó, ele é 60 graus, que eu já tinha 120, então o outro é 30 graus. Tranquilo, né? Então, bora lá. N do prisma, 1,4. Seno de 30, 1/2. N do A, 1. Seno de θ. Seno de θ deu 0,7. Você vai ter uma tabelinha na hora dessa prova lá. Θ dá aproximadamente 45 graus, mas dava para saber que era
Porque o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 1,4 por 2 dá aproximadamente 0,7. Perfeito? Então, θ é igual a 45 graus. Beleza. Mais uma questão. Uma pessoa deixa cair um objeto no fundo de um tanque cheio de água com uma profundidade de 4 metros. Se o índice de refração do ar é igual a 1 e o índice de refração da água é 4/3, determina que profundidade aparente em metros essa pessoa vê o objeto ao olhar verticalmente para dentro do tanque. Isso é aquela questãozinha de posição aparente, onde a gente trabalha com a situação de um objeto aqui, de um tanque aqui, a água. Quando o objeto está aqui, que ele emite um raio de luz, esse raio de luz ao sair ele sofre refração. Então, para o observador que está aqui, é como se esse objeto estivesse nesse ponto. Então, esse objeto está mais acima, pelo menos para esse observador. Então, a gente tem aqui uma profundidade aparente, enquanto a gente tem aqui uma profundidade real. Tá? E essa profundidade aparente, essa real, estão relacionadas da seguinte forma. N do observador, que é onde o observador encontra-se. O observador, no caso, está no ar. Sobre o N de onde o objeto se encontra, é igual à profundidade aparente sobre a real. Tranquilo? O N do observador, o observador está no ar, 1. O objeto está dentro da água, 4/3. Profundidade aparente é isso que tu quer. E a profundidade real, ele vai para o fundo desse tanque, 4 metros. Ele está no fundo do tanque. Tranquilo? Bom, então eu tenho aqui H igual a 3. Então, apesar desse tanque ter 4 metros de profundidade, e esse objeto está realmente a 4 metros de profundidade, para o observador, esse objeto encontra-se a 3 metros de profundidade, questão de dioptro plano. Caso você queira procurar mais algumas questõezinhas em livros, dioptro plano. Beleza? Questão de dioptro plano. N do observador, N do objeto, altura aparente sobre a altura real. Joinha? Então vamos lá. Mais uma. Questão de número 3, ela já começa a cobrar um conhecimento de ângulo limite. Aí é um pouco mais chatinho. Vamos lá. Uma lâmpada acesa é colocada no fundo de um lago de 2 metros de profundidade. Você tem à sua disposição discos de madeira com diâmetros que são múltiplos inteiros de 1 metro. Qual o diâmetro do menor disco que você poderia colocar na superfície da água, exatamente acima dessa lâmpada, de forma a não permitir a saída de sua luz para o ar? Considere o índice de refração da água como sendo 4/3 e raiz de 7 como sendo 2,64. Então, ó, temos mais ou menos o seguinte. A gente terá aqui um disco que deverá ser colocado, certo? Para impedir a saída desses raios de luz. A gente tem aqui mais ou menos onde a nossa lâmpada estaria. Nossa lâmpadazinha está mais ou menos aqui. Pronto. Aqui está a nossa lâmpada, certo? E ela não pode... Esses raios dessa lâmpada, eles não podem sair. Então, esses raios têm que vir daqui assim. E no máximo, eles têm que sair rasantes aqui assim. Beleza?
Esse disco não pode permitir que esses raios saiam. Os raios têm que ficar aprisionados, eles não podem sair. Então ele quer saber qual o diâmetro desse disco, tá? Bom, eu irei trabalhar com a situação de ângulo limite, não sei se você tá pensando como eu estou pensando aqui, porque ele pede qual o diâmetro desse disco, porque esse ângulo aqui, que eu vou traçar agora, é exatamente o ângulo limite, que é esse ângulo daqui. E ele quer esse raio. Na verdade, ele quer o diâmetro, né? Não é o raio que ele quer. Então, seno do ângulo limite é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Então, o seno do meu ângulo limite aqui será um índice de refração menor, que é 1, sobre o maior, que é o do meio, que vale 4/3. 4/3. Então eu tenho que o seno desse ângulo limite é 3/4. Com o seno a gente vai encontrar o cosseno dele, tá? Com o seno a gente encontra o cosseno. Então o seno deu 3/4, vamos encontrar agora o cosseno desse ângulo. Bora lá. Deixa eu apagar aqui. Seno é 3/4, vamos ao cosseno. Eu não quero me desfazer dessa figura. Tá certo? Então, o seno deu 3/4. Porque quando eu tiver o cosseno, mais uma vez eu terei a tangente. E a tangente é o cateto oposto, que é o raio, sobre a profundidade que ele deu. Aí eu mato a minha questão. Tranquilo? Sendo que vai ser um cálculo mais chato do que naquela questãozinha que nós fizemos anteriormente. Então, bora lá. Seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado igual. Beleza? Deixa eu retornar aqui. Acho que eu fiz alguma coisa. Vê aí se tá tudo certinho aí. Acho que teve algum vacilo aqui, cara. Seno ao quadrado é 3/4 ao quadrado. Eu achei que tivesse feito alguma coisa no sistema aqui. Cosseno ao quadrado igual a 1. Cosseno ao quadrado de L igual a 1 menos 9 sobre 16. Certo? Eu irei ficar aqui com cosseno de L é igual a raiz de 7, 16 menos 9, 7 sobre 16. Vai dar raiz de 7 sobre 4. E ele disse para considerar a raiz de 7 como sendo 2,64. Então eu ficarei com 2,64 dividido por 4, que dá 0,66. Esse é o cosseno. Eu tenho o seno, que é 3/4, que é 0,75. Então a minha tangente, eu só vou precisar da profundidade aqui. Deixa eu voltar aqui. Acho que foi isso aqui que eu acabei fazendo aqui, mas a gente desenrola. É isso, né? É isso aí. Sabia que eu tinha feito aqui. A minha produção está toda certa. Eu vacilei, cliquei numa paradinha diferente aí. Eu fiz besteira outra vez, mas não tem problema. Mas a gente volta. Mas aí é bom que a gente interage mais. Ok? Eu estou na terceira questão, não é isso? Pronto, estou na terceira questão. Beleza? Agora vai. Então, encontramos que o cosseno é 0,66. Beleza. E a profundidade é de 2 metros. Tranquilo. Fechamos. Bora lá.
Eu vou pegar aqui a minha tangente. Tangente que é igual a R, cateto oposto, sobre o adjacente, que é 2, é igual ao seno, que é 0,75, sobre o cosseno, que é 0,66. Entenderam aí o que foi feito? Cateto oposto, R, essa profundidade aqui é 2 metros, eu estou grifando para você. O seno tinha dado 3/4, é 0,75, e o cosseno 0,66. Então, quando eu faço 0,75 dividido por 0,66 vezes 2, dá aproximadamente 2,27 o raio. Tá? Se o raio dá 2,27, o diâmetro, que é o dobro desse raio, dá 4,54. Então, eu vou colocar discos de diâmetro quanto? 5 metros. Porque ele diz que são múltiplos inteiros de 1 metro. Então, eu vou colocar D igual a 5 metros. César, mas tu colocou 5 metros, por que tu não colocou 4? Porque se eu colocasse 4, o diâmetro desse disco que eu estou grifando aqui ficaria menor do que o necessário. Ficando menor que o necessário, essa luz iria escapar para o ar. Escapando para o ar, eu não ia conseguir o meu intento, que era de não permitir que essa lâmpada enviasse raios para o exterior. Tranquilo? Ficou claro, não foi? Então, beleza. Então, chega aqui comigo. E aí? Arretado, né? A Federal tem muita imaginação para questões, principalmente as de ótica geométrica envolvendo refração. Você vai ver que na próxima aula tem uma interessantíssima envolvendo um espelho plano dentro de um tanque. Arretada a questão, tá joia? Então, estuda um pouquinho mais e assista a próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço.